Brunão, vambora para o vídeo. Tranquilidade vem muito. Olha, falar em tranquilidade no São Paulo depois do que aconteceu nos últimos 30 dias, até meio ilógico, né? Mas a tranquilidade dentro de campo vem muito pela vitória na estreia do Brasileirão, 2-1 contra o Flamengo. Isso trouxe aqui uma paz. O treino foi aberto em parte, a gente estava ali do lado interno, acompanhou ali o aquecimento. O Alisson está treinando normalmente, mas não deve ser utilizado num primeiro momento. Ontem, no final da tarde, início da noite, eu soltei lá no espn.com.br um passo a passo do que foi a não negociação do Alisson para o Corinthians, mas ele segue agora integrado normalmente e à disposição. Talvez assim, digamos, uma certa raiva da torcida possa impedir que ele seja relacionado, pelo menos para os jogos aqui no Morumbis. O Caleri e o Danielzinho não participaram da parte do treinamento que a gente pôde acompanhar, Bruno, mas a informação que veio da assessoria, ficaram no refis fazendo manutenção, nenhum dos dois está lesionado ou preocupa, é apenas essa carga que é muito excessiva no início da temporada para um jogador que jogou com o Mirassol em alto nível no ano passado, fez o gol da vitória contra o Flamengo, e para outro que passou quase que o ano passado inteiro no departamento médico. O que pode acontecer para o lado do São Paulo neste sábado no Morumbis? Primeiro, apoio maciço da torcida. Mais de 25 mil ingressos vendidos, poderemos chegar a 35, 40 mil. Segundo, o Crespo esticar a corda e não mudar muito a equipe. Deixar para o segundo jogo contra o Santos, quarta-feira, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, a chance de poupar alguns titulares. Porque para o São Paulo, que é 14º, é fundamental somar pontos contra o Santos para nas duas últimas rodadas não só escapar de qualquer possibilidade de rebaixamento, como sonhar com classificação para a fase final do Campeonato Paulista. Do lado do Santos também temos informações e a principal delas é que o Neymar não joga. Ele teve ali uma cirurgia de correção no menisco, já está fazendo algumas atividades em campo no CT Rei Pelé, mas nada de contato com o adversário, de impacto, por isso ele está fora deste clássico. O Gabigol, o Adonis Frias e o Mike, poupados contra a Chapecoense, estão de volta. O William Arão, com cálculo renal, foi substituído no jogo do Paulistão do último final de semana, também está fora. O João Schmidt deve continuar na equipe. E nos bastidores do Santos, a qualquer momento, ainda hoje, o Rony, ex-Palmeiras e ex-Galo, pode ser anunciado como reforço para essa temporada, Bruno. Perfeito. Legadinho, porque era a palavra preferida do Casais, legado. A gente tá vendo. Já tá no legadinho, já diminuiu um pouco. Não só um legadinho, também não precisa ter muita coisa e tal. Bom, o São Paulo encara o Santos, como a gente falou, jogo decisivíssimo. Avisou o Flamengo que não vai vender o Marcos Antônio, vamos ver se vai ser isso mesmo. E o Alisson, hoje, Arnaldo, estava lá treinando no São Paulo. Voltou a treinar. Voltou ali, sabe, chegou... Na verdade, eu acho que tem uma história que agora começa a ser contada com todos os capítulos, uma história longa, em que estão envolvidos dois clubes rivais e um jogador, que é um jogador que tem algumas características especiais. Por quê? Porque é um jogador que teve problemas sérios, depressivos nos últimos tempos, um jogador que tinha decidido parar de jogar futebol, que pensou, inclusive relato dele, em desistir da vida, e que agora se encontra numa situação muito delicada, depois que os clubes fizeram uma negociação que não se efetivou. Por que ele fica numa situação muito delicada? Porque ele corre o risco de não conseguir jogar nem lá e nem cá. Né? E acho que durante essa negociação, que começa com um aceno do Dorival Júnior e da comissão do Corinthians e da psicóloga do Corinthians, que foram muito importantes a recuperação do Alisson lá atrás, os clubes resolveram negociar, fizeram uma negociação, chegaram num consenso, os dois executivos de futebol, o Rui Costa do lado do São Paulo e o Marcelo Paz do lado do Corinthians, trataram do contrato, chegaram nos termos, mandaram o contrato para as assinaturas, que na hora liberaram o jogador para fazer exames médicos, o jogador visitou o Corinthians e na hora H o Corinthians deu para trás. Dando para trás é aquela questão do 1 milhão do Mancini. Não é só 1 milhão, é que o Corinthians começou a ser pressionado nas redes, em todas as situações, estar fazendo um negócio ruim para ele financeiramente. Não é que é só 1 milhão que é a cláusula anti-calote, eram várias cláusulas anti-calote ao longo do contrato, várias. E iam tendo bônus. Cada partida jogada pelo Alisson, etc., para ficar não sei quanto mais tempo. Então, o São Paulo amarrou financeiramente a situação, mas o Corinthians topou, via Marcelo Paz. E concordou, só que na hora H, o presidente, não vou, isso não vai rolar. Não é pelo 1 milhão, o Corinthians continua contratando jogadores, a gente está vendo. E o Alisson ficou numa situação de ter que retornar a rabinha entre as pernas, e o torcedor do São Paulo, na sua grande maioria,
pé da vida porque ele ia trocar o clube pelo um dos maiores rivais, né? Então, essa é uma circunstância. No São Paulo, o Alisson é uma espécie de xodó do elenco, muito por conta dos problemas que passou. O São Paulo, alguns jogadores visitavam o Alisson diariamente para, quando ele não treinava, ficou afastado, para motivá-lo, mobilizá-lo, confortá-lo, como o Luciano e o Luan e tal. Então e agora tem no São Paulo um outro elemento, a chegada do Rafinha, que é um cara que conviveu com o Alisson muito tempo, inclusive antes do São Paulo, no Grêmio. O São Paulo contratou os 2 jogadores do Grêmio quando o Grêmio foi rebaixado. Agora o Rafinha, nessa função, vai tentar, eu acho, ser um elemento de resgate do Alisson no São Paulo. Não sei se será possível em relação ao torcedor. Acho que hoje é um tempo, né, de cancelamento muito grande. Sempre trocar rival por outro foi difícil. E voltar ainda mais. Aconteceu algumas vezes. Lembrei do exemplo do Casagrande. Um pouco diferente, mas o Casagrande, ídolo xodó do Corinthians e tal, foi jogar por empréstimo no São Paulo. Voltou ao Corinthians. E foi bem nos 2 clubes, né? E foi bem recebido na volta ao Corinthians. Depois teve aquela ida para o Flamengo, ele joga com o Flamengo contra o Corinthians, aí ele sai do Flamengo, volta para o Corinthians. Mas, enfim, o Alisson não é o Casagrande, é uma coisa diferente. E vamos ver como fazer daqui para frente. No fato é que o São Paulo tem pouco jogador, teria no Alisson, acho que um bom reforço. Por exemplo, Danielzinho, que recém chegou do Mirassol, está indo super bem. Está jogando todas as partidas, sentiu o adutor. Talvez não consiga jogar contra o Santos. Quem seria o melhor substituto das características? Alisson, por exemplo, né? Mas a ver se isso vai ser possível. Nesse momento, ele apenas voltou a treinar com os companheiros do São Paulo. Arrependido, né? Ficou um negócio realmente muito, muito esquisito, né? Então o Alisson hoje esteve na Barra Funda treinando, normalmente está reintegrado ali ao time do técnico Hernan Crespo. Hoje, até quando estava no treinamento, né? Foi a parte do aquecimento aberto para a imprensa e as câmeras eram todas nele. E ele olhou assim uma hora, estava meio deslocado, o Alisson já entendendo que ele seria o alvo aí desse aquecimento, que ele seria o foco maior, mas está integrado. Tem, assim, total entrosamento. Hoje ele brincou com o Pablo Maia, com o Wendel, com o Sabino. Ele é muito amigo dos caras também, então isso não muda. O que muda é, de fato, a relação com a torcida do São Paulo, né? No último jogo teve a faixa no estádio, Alisson traidor, né? O São Paulo não precisa de você, estava escrito ali na faixa da torcida. Há uma expectativa de vaias, caso ele seja relacionado no Clássico de amanhã, mas ele é um jogador que está à disposição do técnico Hernan Crespo. Ele falou na entrevista coletiva que, em caso dele estar bem fisicamente, enfim, caso ele esteja com condição plena de jogo, ele vai para o jogo. Então é algo que vai ser avaliado pelo Crespo. Não tem, então, essa coisa, essa questão, né? Fica, não fica, vai ficar para o Rui Costa resolver, que é o executivo do São Paulo de futebol. Deu errado para o Alisson. E aí, de modo geral, isso foi bem mal conduzido por todas as partes envolvidas, né? Porque já tinha troca de minuta contratual. Ele foi liberado com aval do São Paulo porque já estava tudo certo. Era um negócio fechado. Era dado como fechado. Ele conversava com amigos, pessoas próximas, como novo jogador do Corinthians. E, de repente, a coisa não andou porque o pagamento não foi feito. Então, é algo realmente que, para ele, ficou muito ruim. Não, e ele deve estar muito chateado com toda essa situação, né? Porque a condução da negociação não foi do jogador, né? As pessoas conduziram, não deu certo. Então, eu imagino que ele esteja bastante chateado nesse retorno, né? E agora vai tentar retomar seu espaço no São Paulo, embora o Crespo, como você disse, tenha sido receptivo e disse a ele, né, que ele será abraçado, disse na coletiva. Não vai falar publicamente também, porque a fase do São Paulo não permite você descartar um jogador, né, que possa ajudar. Sim, o elenco não é dos maiores. Alto valor para o São Paulo, ter uma inovação boa após a Copa do Brasil. E assim, é claro que tem mais 2 anos de contrato também, né? Então, você fazer uma caveira pública do Alisson, você baixa o preço de mercado. É importante também você ir tentando controlar a expectativa, mas ele sabe que vai ser muito difícil ele conseguir dar a volta por cima diante do torcedor. O Crespo foi no Bahia e Cauli no Tricolor. Isso não é uma Ele está sugerindo uma troca. Não, mas a sugestão dele, né? Mas Fonte, vozes da cabeça de quem? O Juninho. Mas assim, não seria má ideia não, viu? Mas o Bahia tem muito meio campista, né? Vamos pegar o valor de mercado de um, o valor de mercado de outro. O Cauli vale muito mais, né? Muito mais. E o Bahia já tem muito meio campista, né? Jean Lucas, Caio Alexandre... Tá, mas o Cauli pode ir pro São Paulo? Tá, vamos falar de informação aqui. Tá. O São Paulo segue de olho na contratação do Cauli. O São Paulo segue de olho. O Hernan já trouxe informação aqui que o São Paulo tentou, fez uma oferta. Como é que era o molde, Hernan, da oferta? Empréstimo, mas o Bahia quer vender. Exato. E o São Paulo segue de olho. O Cauli tem outras sondagens de clube da Série A. Ele não vem tendo tanto espaço assim. E aí me alertaram, porque ele teve números abaixo, assim, teve a pior média de números
na última temporada de gols, em participação em gols. Só que me alertaram que nesses 63 jogos que ele atuou, em muitos ele atuou na posição que ele não está acostumado, às vezes de atacante, às vezes de um ponta, e isso prejudicou a sequência dele. Ele não tem permanência garantida no Bahia para a temporada. Ele tem um contrato até certamente longo com o Bahia, mas ele não tem a permanência garantida, está valorizado, tem alguns clubes da Série A que estão de olho, e o São Paulo segue interessado, quer a contratação do Cauli. Tem alguns obstáculos a serem superados nessa história, mas o Cauli é um bom jogador, não é um jogador de uma idade elevada, acho que, se não me engano, ele tem 30 anos no máximo. Não, ele não tem nem 30. E no São Paulo, assim, é mais opinião, ele seria um cara que encaixaria bem no meio de campo, que o São Paulo procura ali, um cara de mobilidade, não é um ponta, nem um atacante como ele foi utilizado no passado, mas um camisa 10 que o São Paulo está de olho no mercado aí. Tem 30 anos, tá? 30 Você estava anos. certo. Obrigado. Mas é isso. Tem que ver o desejo do Cauli, né? Qual que é o...